Bom dia, cumprimento a senhora representante da CCDR Norte, Dr. Eduardo Malhão, presidente do NERBA, senhor secretário executivo da CIM-TTM, demais entidades presentes, comunicação social. Muito bom dia a todos. Saúdo e felicito a CCDRN pela realização deste ciclo de conferências Interior 2.0, que hoje aqui encerra um espaço que se pretende de reflexão, debate e partilha de ideias sobre a interioridade. Apesar de todas as dificuldades e obstáculos que nos são impostos todos os dias, ser autarca num território do interior, como Bragança, é um estímulo diário. É com regozijo que constato que os nossos concidadãos não baixam os braços e não desistem à primeira, também não desistem à segunda, mas também não desistem à terceira, não fôssemos nós transmontanos. É inquestionável que nos últimos 30 anos foram implementadas importantes políticas públicas de desenvolvimento que contribuíram para a melhoria das condições de vida e bem-estar dos cidadãos e para uma convergência para níveis mais elevados de desenvolvimento humano, aproximando-se Portugal dos restantes países da União Europeia. Os territórios do interior têm hoje mais qualidade de vida e também mais bem-estar. Tornaram-se mais atrativos e competitivos, podendo dar um bom contributo no âmbito de novas políticas para a coesão social e territorial. Os censos de 2011 dão conta dessa realidade afirmativa, para a qual a presença do ensino superior tem contribuído muito. Bragança é um exemplo, destacando o seguinte: a população cresceu, a taxa de população com licenciatura ou mais é 4% superior à média nacional, o PIB per capita está a 7,27 pontos percentuais acima da média da região norte, melhorou o índice de desenvolvimento quando comparado com outras capitais de distrito do interior, nas duas últimas décadas ganhou capacidade exportadora, sendo o valor das exportações cerca de 2,5 vezes superior à totalidade dos restantes concelhos de Trás-os-Montes e Douro. Os tempos são difíceis, mas apesar desses tempos difíceis e da crise que atravessamos, felizmente neste momento o país começa a dar mostras de recuperação, não pode ser um pretexto para quem tem responsabilidades políticas virar as costas aos problemas do interior e promover políticas centralistas, retirando importantes serviços públicos para as populações, desinvestindo em regiões que sempre deram provas de patriotismo e sempre contribuíram para o crescimento e desenvolvimento do país. O país tem na coesão territorial, no despovoamento e no empobrecimento do interior um dos mais graves problemas a resolver. O retrato é elucidativo. No ano 2011, no litoral, em um terço do território concentrava-se 78,8% do PIB. 70% da população e 85% dos alunos do ensino superior também estavam no litoral. A título de exemplo, apenas uma universidade no litoral, nomeadamente na capital do país, o seu orçamento corresponde a todas as instituições de ensino superior existentes no interior, que equivale a 17% do orçamento. Portanto, apenas uma universidade tem mais do que tem todo o interior. 50% do poder de compra está concentrado em 7% dos municípios. As duas áreas metropolitanas concentram 52% do poder de compra nacional. O índice de poder de compra no concelho de Lisboa era de 216,9 e em Celurico de Basto, o mais baixo, era de 51,33. Nos últimos 60 anos, a população do país cresceu 24,0,2%. No Grande Porto cresceu 73,59% e na Grande Lisboa cresceu 87,17%, enquanto que em Bragança, no distrito, diminuiu 40,24%. Na grande maioria dos concelhos do interior, as taxas de mortalidade são superiores às de natalidade, conduzindo a taxas negativas de crescimento natural. O despovoamento de algumas zonas, nomeadamente as zonas rurais, representa um sério risco para a perda da identidade das populações,
da sua cultura, das suas tradições, colocando em causa a sustentabilidade ambiental de um vasto território. A NUT 3 Alto Trás-os-Montes, em termos de competitividade, ocupa a 29ª posição de entre as 30 NUT 3, sendo, pois, bem evidente a necessidade de ultrapassar graves estrangulamentos existentes, nomeadamente as ligações fronteiriças, de modo a eliminar barreiras que fecham portas à cooperação com o território contíguo. Para um desenvolvimento harmonioso do país, deverão ser implementadas políticas eficientes que invertam tendências de esvaziamento regional e que contribuam também para uma sustentabilidade demográfica. A diminuição das assimetrias regionais é um desígnio nacional, uma prioridade que deverá estar sempre presente na definição das políticas públicas por parte dos decisores políticos. Sem o desenvolvimento sustentável de todas as regiões, dificilmente o país ganhará competitividade internacional numa economia cada vez mais global e mais competitiva. O atual quadro comunitário Portugal 2020 poderá ser a última oportunidade, não para a discriminação positiva do interior, mas para a diferenciação de uma parte da região norte que carece de apoio, sem a qual também não seria considerada uma região de convergência. As regiões do litoral da região norte deverão ser solidárias com os territórios de baixa densidade populacional no interior. Note-se que na vigência do CREN 2007-2013, a NUT 3 Alto Trás-os-Montes, que representa 38,4% do território da região norte, 5,54% da população, teve aprovados apoios comunitários apenas no valor de, ou representando 3,72%, enquanto o Grande Porto acedeu, por exemplo, a 16,86%. Isto é, praticamente 5 vezes mais. No ON2, o somatório do montante FEDER aprovado na contratualização para as atuais CIM do interior, TTM, Terras Trás-os-Montes, Alto Tâmega e Douro, foi de 22% apenas, enquanto que só para a área metropolitana do Porto o montante aprovado foi de 30%. E se somarmos todas as CIM restantes, a percentagem é de 78%. Isto é, as 3 CIM do interior ficaram com, sensivelmente, 150 milhões de euros dos 705 milhões da região norte, sendo que este valor ainda reduziu porque a CIM Terras Trás-os-Montes e Alto Tâmega ainda foi retirado algum dinheiro desse que lhe tinha sido contratualizado. Posto isto, poderemos concluir que os montantes contratualizados no ON2, valor que não é igual ao executado, não resolveram o problema da coesão como seria expectável, pois onde eles eram necessários para eliminar ou atenuar as assimetrias, foram aplicados em pequenas percentagens, contrariamente ao que aconteceu no litoral, nomeadamente na área metropolitana do Porto. É inquestionável que o interior, com os seus territórios de baixa densidade, deverá ser colocado no centro da economia e da criação de oportunidades de vida e desenvolvimento, valorizando as economias regionais e concedendo o apoio ao empreendedorismo local e à inovação, com estratégias de desenvolvimento económico territorial bem desenhadas, capazes de garantir maior coesão social, económica e territorial. Importa também que o Poder Central promova uma política fiscal positiva e amiga do interior, que seja um verdadeiro instrumento para o desenvolvimento sustentado e equilibrado do país e também para a melhoria da competitividade das empresas. Não podemos permitir o isolamento desta parte do território nacional, sendo este o fator primeiro para a situação em que a região se encontra, pois quando uma região está isolada, estará mais perto do desconhecimento e, obviamente, mais próxima também do empobrecimento. Não poderemos permitir que continue a retirada de serviços públicos da região, tendência verificada ao longo dos anos, que tem conduzido ao despovoamento, em consequência do êxodo e também da deslocalização de um grande número de pessoas para as zonas do litoral, acentuando o efeito de litoralização do país e das assimetrias regionais. E é este isolamento que pretendemos e necessitamos vencer, pois embora sejamos territórios de baixa densidade populacional,
somos, efetivamente, territórios com elevado potencial. Eu acho que é este potencial que tem que ser aproveitado e no novo quadro comunitário isso deverá ser uma preocupação constante de todos os decisores políticos. Muito obrigado.